Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Aqui quem fala com vocês é o Gerdau, pregador evangelista. E esse mesmo vídeo também estará na minha página do YouTube no www.youtube.com/Gerdau33. Também na minha página do YouTube você pode ter um acesso à minha grande playlist que eu tenho lá, com pregações, montagem de vídeos, enfim. Tem várias playlists ali que eu tenho certeza que se você navegar vai achar coisas interessantes para você. Nós estamos vivendo numa época em que pessoas, ultimamente, têm agido de formas erradas. Vamos começar na política, por exemplo. A política, você sabe que o ano que vem nós teremos em todo o território nacional brasileiro as eleições municipais. As eleições municipais são eleições para vereadores e prefeitos. O que tem chamado muita atenção, a minha atenção e a atenção de algumas pessoas, é que quando chega a época de política, tem pessoas, candidatos, esses políticos, esse candidato que entram para disputar uma cadeira, tanto para vereador como prefeito, ou também como senador, deputado, presidente, governadores. Eles acabam adotando uma imagem totalmente diferente daquilo que eles têm vivido. Na era das eleições, eles conseguem se infiltrar nas igrejas, eles conseguem querer mostrar para as pessoas, mostrar para o povo, de que eles são cristãos, de que eles têm uma vida reta com Deus, para assim conquistar o seu voto. Achando que, se ele sendo cristão, mostrar que é cristão, mostrar que é de Deus, que o povo vai ter que votar nele, por ele ter esse tipo de comportamento. O fato é que o nosso país tem uma bancada de evangélicos, e se você perceber, eu, por exemplo, não vejo nada da parte desses evangélicos, é alguma coisinha ou outra desses políticos que estão lá na bancada evangélica. E eles têm adotado uma ideia, principalmente temos aí pastores de igrejas de várias denominações que também se candidatam também para as eleições, que também se candidatam. Aí eles não sabem o que vai falar para o povo. Por quê? Porque eles não sabem, porque o negócio deles, a maioria, é do interesse da igreja em si. Não é do interesse do povo, não é do interesse do bairro, não é do interesse das ruas, não é do interesse da cidade, enfim, são interesses da igreja. Tem pastores aí de algumas igrejas que o interesse deles como político é que não haja controvérsias quando for abrir algum templo, alguma criação de uma outra denominação. Então eles vão lá, tem um político para representar. Então não é um político da igreja, é um político que faz parte da administração da igreja. Entendeu? E tem muitos assim lá na Brasília, tem muitos assim que agora esses tempos aí, que teve as eleições aí, ó, tem muitos pastores, bispos, que hoje são deputado federal, deputado estadual, alguns são senadores, alguns estão ali naquela bancada evangélica, fazem parte da política, mas a gente não vê o trabalho deles. Eu, por exemplo, não vejo. Se você já viu o trabalho de algum desses tipos de políticos cristãos, supostamente, eu gostaria que me apresentasse aí no comentário, colocasse o link para que eu possa dar uma pesquisada, dar uma olhada, porque eu sou assim, eu vou, pesquiso, eu olho, aí eu tiro as minhas conclusões, certo?
E é o que vai ocorrer nos próximos anos. Muitos vão se apresentar como cristão. Muitos vão se apresentar dizendo que é cristão, dizendo que é convertido, né? Alguns vão fazer umas postagens que tá de dentro de uma igreja, como tivemos algum tempinho atrás aí, alguns meses, de que a Gleice se autodominou, que está numa igreja evangélica, falou até a paz do Senhor, mas nós sabemos que ela e também da turma dela são pessoas ao contrário da ideia de ser cristão. São pessoas que vai ao contrário de outros tipos de pensamento, que são pessoas que estão indo ao contrário da palavra de Deus. Você tem que entender, caro leitor, agora eu estou falando com o leitor, você tem que entender que você, para votar numa pessoa, para você confiar o seu voto numa pessoa, você tem que saber para quem você vai entregar o seu voto. Você que é de uma igreja, você que se diz crente, você que é cristão, você que está em alguma denominação de uma igreja, você não pode votar em qualquer pessoa só porque a pessoa simplesmente fala: eu sou cristão, eu sou pastor. Não, não é bem assim. Porque nós temos vistos aí vários pastores que estão na bancada evangélica, como eu disse, particularmente eu não vi nada. Porque pelo que eu andei sabendo, pelo que também já ouvi isso daí também, antes mesmo de eu querer ficar me candidatando, eu estava numa determinada igreja, eu vi os caras dizer: não, a gente vai estar lá, a gente vai resolver os problemas da igreja, a igreja vai ter perseguição, a igreja está com isso, vai chamar um político lá para resolver. Né? O terreno foi embargado para a construção de um templo. Aí vai o político evangélico daquela igreja tentar resolver. Quer dizer, é um poderio, é um poder a mais, é um poder que a igreja tem, que confio nesses homens, certo? E aí eles falam: porque nós vamos fazer isso porque a gente não vai proibir a ideologia de gênero, a gente vai contra o aborto e etc, etc, etc. Só que na área política destes não tem nada a ver. Aí eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu pergunto para o meu Senhor: Senhor, como que deve ser um político cristão? Porque a gente vê aí muitos aí que se dizem cristão, muitos que se falam que é de Deus, vai na igreja, até políticos já estão aí em suas cadeiras, mas a gente não está vendo o resultado. Não é por falta que eles não trabalham. Aliás, se não está tendo resultado, por que não trabalha? Não é verdade? Mas alguma coisa está de errado. Porque se ele é cristão e está seguindo os passos do Senhor Jesus, mesmo na área política, isso não muda e não altera nada. A sua vida com Deus tem que continuar mesmo sendo político ou não sendo político. E quando ele é político e está andando com Deus, está nos caminhos do Senhor, há uma responsabilidade a mais. E é isso, caro leitor, que você tem que aprender. Que quando você deparar com algum político que se diz cristão, ele tem uma responsabilidade mais ainda. E a responsabilidade dele age conflitos. Ao terá conflitos, terá muitos conflitos com os próprios camaradas, com os próprios pessoal, mesmo de partidos ou mesmo dentro da área política. Por quê? Porque, como muita gente fala, se você não entrar na deles, você está fora. Meu amigo, quem é de Jesus, se você não está entrando na deles e você está fora, pode ter certeza, você não vai estar fora. Porque o político cristão, ele vai brigar. Ele briga pelo povo. E olhando a Bíblia, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum de que um político cristão praticar a palavra de Deus. O político, por que eu falo político cristão? Eu poderia pregar somente sobre os cristãos. Então, se eu pregar somente sobre os cristãos, então eu vou pregar sobre político cristão, que é a mesma coisa, eu só alterei uma palavra: político.
porque eu quero mostrar para você como que deve ser um político cristão. Porque o político cristão, ele não tem que ser pastor, entendeu? Não é só porque ele é o cargo de pastor e ele vai virar um governador, ele vai virar um presidente, ele vai virar um prefeito, ele vai virar um vereador. Não. Não. Porque quando ele está lá na bancada evangélica, lá em Brasília, representando o povo, supostamente, ele não é pastor. Ele é político. Ele deixa de ser político quando ele entra numa igreja e vai pregar a palavra de Deus. Ali ele tem que esquecer que ele é político. Só que o trabalho é o mesmo. A diferença desse trabalho que é o mesmo, mas a diferença é que quando esse político cristão, que seja pastor, estiver na igreja pregando a palavra de Deus, ele está cuidando das ovelhas. Ele está pregando o lado espiritual. Ele está cuidando do lado espiritual das pessoas, porque as pessoas, quando vão na igreja, há um cuidado espiritual. Mas quando ele sai da igreja e vai lá para sua cadeira como político, ele esquece que ele é pastor. Então ele vai ter que cuidar do povo agora, que não é o lado espiritual, mas agora ele vai cuidar do outro lado, que é o lado externo, que é o lado exterior, em volta do povo, que é a pessoa em si, carne e osso. Estão compreendendo? Esse tem que ser o político cristão. Só que a gente não está vendo nenhum deles, nem de um lado e nem do outro. Então eu vou explicar para você como que é um político cristão, como que ele deve ser. A Bíblia diz bem assim, eu não puxei mais nada de versículo. Eu só vou falar apenas um versículo só. E nesse único versículo aqui, nós vamos abranger tudo. Quer ver? Você pode até começar a colocar seus comentários e escrever. A Bíblia diz bem assim, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Olha só, essa mensagem aqui é para toda aquela pessoa, é para todos os cristãos, é para toda aquela pessoa que resolve entregar a vida para Deus. Então inclui também os políticos que se diz cristão, porque não altera nada. E se ele não estiver fazendo isso daqui, ele não tem nada de cristão e não tem nada de Jesus. O que ele tem é apenas nome e codinome. Nome e codinome, o caminho é um inferno também. Porque tem que agir, tem que andar, tem que fazer valer esta palavra aqui. E se ele não faz valer esta palavra aqui, pode ter certeza que alguma coisa está de errado. E aí você que se diz cristão, você tem que pensar muito bem. Eu vou votar nos pastores da minha igreja, porque ele prega a palavra de Deus. Tá, pregar a palavra de Deus... Se você está com Jesus e você tem chamado, você vai pregar a palavra de Deus. Mas eu quero saber se aquela palavra que ele prega para o povo, ele consegue fazer lá fora. É só você olhar como está a tua cidade. É só você olhar como que está o seu bairro. É só você olhar como que está o nosso país. Então diz bem assim no 1 João, capítulo 2, versículo 6. Diz bem assim. Aliás, eu vou ler o 5 e o 6, tá? O 5 e o 6, muito interessante. 1 João capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. No versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra.
O que é guardar a palavra de Deus que João cita aqui? Guardar a palavra de Deus é você obedecer os mandamentos do Senhor. Guardar a palavra de Deus é você ensinar aquilo que você foi ensinado e instruído na palavra de Deus. Guardar a sua palavra, que é o amor de Deus, é você dar crédito às pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo. E isso ao lado espiritual, mas pro lado político, cristão, ele vai ter que encontrar essas pessoas que estão sofrendo. E já vamos chegar lá. E no versículo 6, que é o macete de tudo: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vou repetir. Aquele que diz, o político cristão que diz que está nele, o político cristão que diz que está com Jesus, também deve andar como ele andou, ou seja, também deve andar como Jesus andou. Como que Jesus andou, meus amigos? Jesus andou no meio do povo. Olha o macete. Jesus andou no meio do povo. Todos os dias ele estava no meio do povo. Jesus andou no meio de quem? Dos doentes. Fez milagres. Operou curas. Jesus andou pregando a sua palavra em todos os lugares. E já vou chegar no político cristão, que esses não estão fazendo. Ganhou seu voto, mas eles não estão fazendo isso daqui. Porque para eles ficou fácil agora dizer que anda com Jesus, quando está no altar pregando a palavra de Deus, ou quando faz parte de alguma obra de dentro da igreja, ou até que seja um membro. Mas quando ele assume uma cadeira, ele não dá continuidade. A Bíblia fala que um dos maiores governadores que cita aqui foi José. Quando penso na política, eu penso em apenas 2 homens citados aqui na Bíblia. Eu penso em José, que foi um grande governador, passou por provas até chegar ao governo. Tanto é que ele matou a fome da família e de toda a nação do território de Israel inteiro, Egito e tudo mais. E o outro homem se chama Daniel. O Daniel, aquele que foi para a cova. Lembra das covas dos leões? Então, Daniel, que foi um dos grandes ministros ali. Homens que tiveram seus cargos políticos e todos tiveram êxito, todos tiveram conquistas, todos tiveram esse êxito. Por quê? Porque eles estavam governando, mas acima deles quem estava governando era quem? Deus. E esses políticos cristãos, nos dias de hoje, eles não estão deixando Deus governar. Não é à toa que a gente tem visto muitos por aí escândalos de políticos pastores que envolvem a igreja. Não é à toa que a gente já vimos vários pastores na área política que se corromperam, que se entregaram às infames, à soberba. Não é à toa que a gente viu quedas de pastores saindo do altar porque se corromperam na política. Inclusive tem uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, certo? Não vou citar o nome, né? Porque senão vão dizer que eu falei da Igreja Universal. É daquelas que mais tem político que se corrompe ali. Por quê? Porque eles esqueceram que acima deles há um grande governante, que é Deus.
Ora, se você é pastor, se eu sou pastor, eu prego a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Quando eu subo no altar, quando alguém me convida, eu não tenho igreja, certo? Eu sou apenas membro da igreja onde eu congrego. Quando o pastor me chama, né, para pregar a palavra de Deus, ou quando uma outra igreja que faz convite para mim pregar a palavra de Deus, eu quando subo no altar, eu já falei para algumas igrejas, eu quando subo no altar e vou ler a Bíblia, vou ler a palavra de Deus, eu tomo como juízo para mim. Porque eu tenho que pregar o que eu conheço, eu tenho que pregar o que eu vivi, eu tenho que pregar o que eu vivo, porque o que eu falo, o que eu estou falando, não é o Gerdau que está falando, mas é o Espírito que habita em mim. Significa que eu sou apenas o quê? Um canal de informações. O Espírito Santo, eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo me dá sabedoria, aí ele usa a minha boca para mim ser esse canal de informação. Então todo pastor que prega no altar, qualquer pessoa que prega no altar, seja pastor, obreiro, presbítero, seja quem for, ele é apenas um canal de informações gerada pelo próprio Espírito Santo, certo? Só que quando ele entra para a área política, ele tem que continuar sendo esse canal, mas agora de uma forma diferente, como Deus fez com Moisés, como Deus fez com José. Por quê? Porque tudo se envolveu com o povo. Se você for ler a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, tudo tem liderança e tudo foi lidado com o povo. Povo passando fome, povo doente, povo sofredor. Aí o que acontece? Aí você vê aqui, que nós limos. Andar como ele andou. O político cristão, ele tem que andar. Um político cristão, ele tem que andar como Jesus andou. E como que Jesus andou? Andou no meio do povo, meus amigos. Andou no meio do povo. E esse povo aqui, pro político cristão, não é o povo da igreja. É o povo do seu bairro. É o povo que está no calçadão. Entendeu? Quando Jesus andava no meio do povo, o povo se apertava, tentava tocar nele, olhava a ele, alguns até por curiosidade, porque o nome do Senhor Jesus, sabe, se alastrou para todo o território. E esse político também tem que andar no meio do povo. Lugar de político não é na Câmara Municipal. Lugar de político não é em Brasília. Lugar de político é andar nas ruas. Lugar de político é conversar com o povo. Lugar de político é ver as necessidades do povo. Esse político cristão, se ele antes de ser político cristão, ele evangelizava, falava de Jesus, andava pelas ruas para distribuir convite, convidar para a igreja, por que ele não faz a mesma coisa agora usando o seu cargo político? De chamar as pessoas, de bater palma lá, ó, tudo bom? Como é que está o seu bairro? O que está precisando? Esse tem que ser o político cristão. É esse que ele tem que andar como Jesus andou, andar no meio do povo. Esse político cristão, para andar no meio do povo, é ele fiscalizar todas as obras que estão sendo feitas na cidade ou no bairro. Buscar recursos. Esse político que se diz cristão, ele tem que andar como Jesus andou no meio dos doentes. Mas como, Jordão, que ele vai andar no meio dos doentes? Como? Simples. Visitar hospitais. O político cristão tem que visitar hospitais. Ele tem que entrar naquele hospital, ele tem que procurar o diretor daquele hospital, ele tem que procurar o responsável daquele hospital e dizer o que está precisando, como que está a máquina aí do raio-x,
Tá faltando remédio? Vamos ver o que tá faltando. Por que tá essa fila inteira? Por que tem esse povo aqui sofrendo e nunca é atendido? Falta número de médicos, o que acontece? Esse ensinamento óbvio de Jesus para quem se diz um político cristão. Se Jesus andou no meio dos doentes e estava curando, claro, o político cristão também vai andar no meio dos doentes. Ele tem que saber o que está acontecendo nos seus hospitais, principalmente quando se trata de vereador ou prefeito da cidade. Custa você ir? Custa. Será que custa? Poxa, tem 3, 4, 5 hospitais da cidade. Vai lá visitar os 5. Passa o meio-dia. Chama o diretor, ele vai te apresentar os hospitais. Você mesmo pode observar. Você mesmo vai observar. Poxa, precisa de uma pintura ali. Poxa, aquilo ali tá errado. Tá faltando remédio. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Vamos fazer um maior movimento aí para as pessoas doar sangue. Isso tem que ser o político cristão. Quando Jesus andou no meio dos doentes, esse político cristão, desta palavra, fazer como ele fez, andou junto, esse político cristão também tem que fazer a mesma coisa. Esse é o verdadeiro político cristão. Não aquele que se diz que é cristão, não aquele que se diz que é de Jesus, mas está lá, não está fazendo nada. Não está fazendo nada, só fica lá no seu gabinete, tomando cafezinho, vem um, vem outro, né? Para fazer algum pedido, preciso de atestado, preciso disso, preciso daquilo, só mais viaja, mais nada. Mas você não vê esses... Eu nunca vi um político andar nos hospitais, principalmente quando se diz políticos cristãos. Ah, eu sou cristão. Que cristão é esse? Que cristão é esse? Que cristão é esse? Que nem sequer pega o seu carro, tem carro até. Jesus caminhava pezão mesmo. Agora não, agora nós temos carro. Aí ele não faz como Jesus fez. Jesus andou no meio do povo. Se esse político cristão andasse como Jesus andou, talvez ele já tinha resolvido, pelo menos, de tentar diminuir o número de pessoas que ficam aí madrugando em filas para pegar uma senha, para pegar um número de senha, para ser atendido nos postos de saúde. Pode até ver. Aqui no Rivabem tem o posto de saúde. Eu, quando eu vou trabalhar, tá em fila. E olha que eu saio praticamente quase 6 horas da manhã daqui, 6h30, na verdade. Quando eu trabalhava de noite, que eu vinha pela manhã, eu já via gente ali, na fila. Na fila. Às vezes tem uma fila de 40 pessoas para pegar apenas 10, 15 senhas, o máximo. Se tivesse um político que é realmente de Jesus mesmo, que se bate no peito e se diz cristão, ele teria resolvido isso daí. Ele teria procurado lá o diretor, ele teria procurado alguém dali, o responsável do posto de saúde, e chegar e dizer o que há, o que está acontecendo com esse povo está sofrendo. Quando um político age desta forma, que se diz cristão, não é ele, pessoal. Como eu falei, se ele é de Jesus, ele prega a palavra de Deus. Se ele é de Jesus, ele vive no altar de Deus e ele é um canal de informações do próprio Espírito Santo para aquelas pessoas de dentro da igreja. Então aqui fora ele também pode ser um canal de inspiração, um canal de informação do próprio Espírito Santo para ajudar as pessoas que estão ali sofrendo.
de sentar e resolver qual é o problema do posto de saúde, qual é o problema desse hospital, se está faltando remédio, vamos resolver, se está faltando médico, vamos tentar resolver. Mas eles não fazem isso. Então Jesus, ele andou no meio do povo. Olha um exemplo. Por isso que eu falo, pessoal, religião, eu vou dizer, é uma porcaria. Joga fora essas religião. Joga lá na privada e puxa a descarga. Porque se religião resolvesse alguma coisa, não existiria tanta gente sofrendo por aí. Mas eu não estou falando em religião. Mas eu estou falando de político cristão. Esses que estão aí, já numa bancada evangélica. Diz que tem o maior número de bancada evangélica. Engraçado. Aí eu falo isso, pessoal, porque eu acompanho muita política. Eu converso com o pessoal de alguns grupos políticos aqui no WhatsApp, mas por fora eu não chego a comentar muito com eles, mas eu fico observando como que é a política. Aí eu leio uma palavra dessa daqui, faço uma pergunta para Deus, como deve ser um político cristão, porque eu sou cristão, eu tenho a minha vida com Deus, e eu vou entrar na área política. Só que eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser igual a estes. Eu não posso ser igual aos ímpios. Por isso que eu falei, eu tenho 2 exemplos daqui da Bíblia. E um deles é José. Quando eu penso em José, que foi um dos maiores governadores, guiado até por Deus. Ele era o governador ali, da terra do Egito. Tirou a fome do Israel também, de todo aquele povo. Mas ele era governador daquele povo. Só que acima ele estava sendo o quê? Governado. Quando você um dia vê eu pregar a palavra de Deus, eu quero que você saiba, eu antes de pregar tal palavra de Deus, o Espírito Santo pregou primeiro para mim. Quando um pastor ele é o homem de Deus e prega a palavra de Deus, antes dele pregar aquela palavra de Deus, primeiro o Espírito Santo prega para ele. Ele recebe essa pregação e depois ele passa essa mesma informação. Só que quando a gente fala, os nossos ouvidos também ouvem. Por isso que é juízo. Então, para esse político aqui governar, fazer a coisa certa, primeiro ele tem que deixar quem? Deus governar, Deus guiar ele, para depois ele passar essa informação para o povo. Aí Jesus quer usar aquele político cristão. Aí Jesus fala para ele: ande no meio do povo. Aí de certo o cara até escuta que é a voz de Jesus, até escuta na voz de Jesus. Ah, vou andar no meio do povo. Aí ele ajeita a gravatinha. E qual é o povo que ele vai andar? Qual é o povo? Ao redor ali, né? Da sua salinha, na câmera, né? Por ali mesmo em Brasília, né? Vou lá nos congressos. Não é esse povo que Jesus fala. Não é esse povo, não. É aquele povo. É aquele povo que está lá sofrendo. Não tem rua. Não tem ponto de ônibus. É aquele povo que mora em favela. É aquele povo que não consegue resolver o problema da documentação. É aquele povo que está lá na favela, está sofrendo, está padecendo, que precisa de rua, que precisa de asfalto, que precisa de manilha. É aquele povo que está lá nos hospitais, entre a vida e a morte, porque não tem remédio. E se tiver bastante remédio, não tem médicos. Falta enfermeiros. E se não encontrar enfermeiros que nem curso tem, nem estudou para aquilo ali. Tentar diminuir pelo menos, claro, porque é dificilmente evitar uma morte, mas tentar pelo menos diminuir o maior número de mortos em hospitais.
E não esse político cristão que só pensa em abrir templos, mais templos e templos, porque só porque ele é político ele tem uma caneta ali, que fica acesso mais fácil. Quando alguém de dentro de uma igreja vai buscar esse político lá para pedir uma cesta básica, ele não vai. Sabe por quê? Porque ele tem vergonha. E quando ele for lá, dificilmente ele será atendido. Não porque ele não quer atender, é porque ele vive sempre ocupado. E ele não está ocupado com coisa nenhuma. Vereador não tem que ficar em Câmara Municipal coisiça nenhuma. O cara fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 8 às 5 horas da tarde, só lá dentro. E quando ele dá uma saidinha, é pra quê? Só pra dar um rolezinho e já voltar? Ou fazer uma visitinha na casa de alguém, ou ir lá na sua casa mesmo. Mas você não vê eles andando pelo seu bairro. Vocês não veem eles fazendo isso aqui, bater palma. Vereador de verdade que fiscaliza o bairro, ele vai nas casas, ele bate palma nas casas, meu camarada. Ele bate palma nas casas e fala, posso falar com você? Porque uma das maiores informações do problema do bairro, pro vereador ficar sabendo, pro político ficar sabendo, político cristão, ficar sabendo, a maior informação que ele vai ter é das próprias pessoas que moram no local. E aí, tem muitos políticos cristãos que não estão de acordo aqui, Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É o que o João falou. Se você diz que está com Deus, se você diz que está com Jesus, então você deve andar como Jesus andou. Vê como é que é simples? Jesus andou sobre as águas. Claro que Jesus andou sobre as águas. Então, político cristão, vai andar. Mas eu tô com 40 e poucos anos de idade, não sei se há tempo ainda. Então eu resolvi fazer essa gravação, porque essa pregação, ela vai ficar aí pro resto da vida. Ela só vai sair do meu Facebook ou da minha página do YouTube se eu excluir. Mas ela vai ficar. Então quantos não vão assistir? E o político cristão, ele tem que ser assim. E nós não vimos eles. Nós não vemos eles. As pessoas estão sofrendo. E o sofrimento que eu estou falando aqui para de político cristão é esse sofrimento aí. Insegurança. Jesus, quando andava no meio do povo, ele dava segurança. Ora, o próprio Deus ali, pessoal, a própria luz ali dava segurança para aquelas pessoas. Cadê o político cristão para trazer segurança para a nossa cidade? Cadê? Cadê? Sabe por quê? Porque eles não estão andando como Jesus andou. Falo que é de Jesus, dizem amém, dizem glórias e aleluias. Falo que é pastor da igreja A, da igreja B e da igreja C. Fala que ama o próximo e ama a Deus. Dizem que até oram e fazem jejuns. Mas quando a gente vê em volta, eles não estão cumprindo com essa tarefa aqui. Quem disse que a palavra de Deus serve só para alguma coisa? Agora, se você acha que crente não se deve se envolver na política, então tá aqui, eu provo para você que tem como. Aí ele tem que resolver a situação do povo e ele não está resolvendo. O político cristão,
Ele vai lá, faz projeto, mas tem 12, 13 que tá impedindo. Jogaram ele para escanteio. Ah, meu camarada. Muito pelo contrário. Vai ser feito um negócio sim. Sabe por quê? Porque se tem 13 contra aquele político cristão, sozinho ele não tá, meu amigo. Sabe por quê? Porque primeiro, quem tá governando ele é Deus. E se o político cristão faz um projeto, planeja algum projeto, quem tá dando essa ideia não é ele, é o próprio Espírito Santo. Porque é o projeto que vai totalmente voltado para as pessoas. É o projeto que pode resolver a situação de muitas pessoas. Então acima dele está quem? Deus, ou seja, todo aquele que for contra esse político cristão, que está fazendo o trabalho sério mesmo, que está fazendo como isso daqui que nós limos na palavra de Deus, então eles não estão confrontando com aquele político cristão, eles estão confrontando com quem? Com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Por isso que José foi governador. Você acha que todo mundo estava batendo palma? Ê, governador José de Jesus! Meu amigo, ele foi vendido, ele foi escravo, foi humilhado, foi preso. Israelita! E acabou se tornando um grande governador do Egito. E aí, esse político cristão que está andando como Jesus andou, fazendo a coisa certa, pode ter certeza que todo aquele que foi levantado contra os mandatos dessa turma toda aí, vai ser vergonhoso. E digo mais, se ele está andando com o povo, se ele está fazendo como Jesus mandou, se ele está andando como Jesus também andou, então ele não tem só Deus do lado dele, mas ele também tem o povo. E a defesa dele será o povo. Esse que seria o macete de um político cristão. E da onde se aprendeu isso daí, Gerdau? O próprio Espírito Santo falou para mim. O próprio Espírito Santo falou para mim. Então você tem que pensar muito bem, seja você, por exemplo, crente, você que é crente, você que é cristão. Não se ilude só porque ele prega a palavra de Deus e vai ser um ótimo político. Para você saber se esse pastor que for pedir o teu voto, e você conhece ele até pessoalmente na igreja, então você tem que observar quantas vezes ele saiu da sua igreja para andar na rua com você, evangelizar, falar de Jesus. Porque tem pastor que não faz isso. Tem pastor aí que eu conheço, de anos já, certo? Que ele manda os seus obreiros fazer as coisas, mas ele não faz. Ele acha que era só pregar a palavra de Deus. Mas ele não enfrenta sol, não enfrenta garoa, não enfrenta as humilhações da rua, né? Não enfrenta os cachorros querendo morder, e etc, etc. Então, para saber se esse político, esse pastor que foi pedir teu voto, ou qualquer cristão da sua igreja foi se candidatar e pedir o seu voto, você precisa saber se realmente ele está com Deus. Porque na igreja, meu amigo, até Satanás vira santo para depois puxar tapete. Repito, guarde isso. Na igreja, até Satanás vira santo para puxar o seu tapete. Então você tem que conhecer a índole da pessoa, o caráter da pessoa. Porque quem vive com Jesus está na luz e as trevas se dissipam. E se a politicagem é toda suja, meu camarada, deixa o sujo com sua sujeira.
Mas aquele que é cristão e quer fazer a coisa certa e é temente a Deus, tem tudo isso. Tem que ser temente a Deus. Temente a Deus. E honrar o seu compromisso com o povo. Se você honra, se esse pastor honra o compromisso com o povo da igreja, então ele também tem que honrar o compromisso com o povo lá fora. Agora, se você um dia voltou no pastor, que você viu que ele honrava os seus compromissos com o povo na igreja, mas entrou na política, desapareceu, não fez nada, então significa que ele nem deveria ter entrado para a política, ficasse como pastor. Por isso, meu amigo, minha amiga, que muitas das coisas não estão indo bem na sua cidade ou no nosso país, não é só por causa porque não temos pastores cristãos ou cristãos que não estão lá. Até tem, só que os caras não são temente a Deus. Eles não estão fazendo como Jesus fez. Se eles estivessem fazendo, pelo menos hoje o nosso país teria pelo menos uma melhora de 75% a 80%. Porque sempre vai ter alguns contra. Isso vai ter sempre. Aí você só vê lá o cara, eu não sei o que, daí aparece a legenda lá, é pastor fulano tal. Porque eu sou contra a liberação das drogas, porque eu sou contra o aborto, ninguém colocou político nenhum para ser contra isso ou contra aquilo. E é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender e abrir seus olhos. Ano que vem teremos as eleições municipais para vereadores e prefeitos. Não vende seu voto, meu amigo. Se você é uma pessoa que detesta a corrupção, então para você dar valor a isso, do seu detestável a corrupção, você tem que ser o primeiro a negar a vender o seu voto. Entendeu? Seja cidadão de verdade, não venda seus votos. Nem que você esteja passando fome, meu amigo, não vende seu voto. Porque se entrar uma pessoa dessa daqui, que está na palavra de Deus, se entrar, você não vai passar fome. Você pode ir lá, se você souber que esse político cristão entrou, vai lá, procura ele e pede uma cesta básica. Pede uma cesta básica para ele, ele vai ter que te dar, e ele vai te dar. Se ele está nessa palavra. Se não, caso contrário, ele vai falar para você, passe outro dia, ou vem aí que eu vou ver o que eu posso fazer. Não, ele não vai ver o que eu posso fazer, certo? Porque esses caras têm dinheiro no bolso ali na hora. E se não tiver na hora, vai lá e passa o cartãozinho de crédito. A cesta básica sai na hora ali. Nem que ele bota você no carro e leva no supermercado lá e compra uma cesta básica para você. Isso é o verdadeiro político cristão. Então fica aí com você, agora pensar, com você mesmo pensar e dizer, não só desses políticos cristãos, agora de qualquer político. Por acaso eles apareceram no seu bairro? Por acaso eles bateu palma na sua casa e pediu para conversar com você? Então fica essa pergunta para você. Só para encerrar, eu vou ler de novo esse versículo, só para nós encerrar. Olha só, daí eu vou fazer a linguagem, quer ver? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele político cristão que diz que está em Jesus, também deve andar como Jesus andou. Então, para resumir, para encerrar, para resumir, você mesmo pode chegar e dizer como que Jesus andou. No meio do povo, no meio das pessoas sofredoras, no meio dos pobres, miseráveis, até no meio dos bandidos e corruptos ele andou, e no meio dos doentes. Só que Jesus andou
e fez milagres acontecer. Jesus andou, pregou, Jesus andou, caminhou e fez as coisas acontecer. E o político cristão tem que ser esse daqui. Qualquer coisa, para mais informações com relação à política, você pode me procurar no Mensage. O que eu puder responder, eu respondo. Ou no 9891 9079. 9891 9079 é o meu WhatsApp. Qualquer coisa também você pode procurar. O que eu souber falar com relação à política, eu vou lá e falo. Certo? Até porque eu, Gerdau Maluco Beleza, que é o meu nome de política, Maluco Beleza é o meu nome de política, não tem como mudar mais, certo? Sou cristão, 43 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos, 16 anos casado, certo? Sou membro da igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aqui na igreja da cidade de Campo Largo, certo? Também sou convidado a pregar a palavra de Deus em algumas igrejas. Caso você que é pastor e quiser me convidar, tô aí, só me chamar que eu tô indo aí, certo? E quem sabe, o ano que vem eu posso estar entrando para essa disputa. Mas se eu entrar, meus amigos, minha amiga, eu vou entrar sobre isso daqui, sobre a palavra de Deus. Tá certo? Porque nós temos que fazer a diferença e temos que mudar o foco de muita coisa, porque as coisas não estão indo bem. Não está indo bem na cidade de Campo Largo e não está indo bem em outras cidades, e o nosso país também não está indo muito bem. Certo? Eu acredito que o Brasil vai começar a ter os primeiros passos no ano que vem, porque esse ano é um ano de muita turbulência com o novo governo, de muito fake news, muitos memes, muito disque-disque, né? Muita tal de resistência daqui, resistência dali. É só tumulto, entendeu? Mas o ano que vem o negócio vai andar, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus, certo? Qualquer coisa, eu estou aí para você me chamar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, certo? E tenham uma boa noite no nome do Senhor Jesus.